Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como uma forma de lhe edificar espiritualmente, como também auxiliar professores e alunos da escola bíblica dominical, eu quero compartilhar uma enriquecedora palavra sobre as promessas de Deus. Vamos aprender um pouco sobre as promessas de Deus? São atos da suprema autoridade divina com o intuito de cumprir os seus soberanos propósitos. E aqui nós vamos adentrar um pouquinho mais dentro deste assunto, apresentando algo muito interessante, que são os três níveis das promessas de Deus encontrados na Bíblia Sagrada. São três níveis. O primeiro nível de promessas são as promessas gerais. O segundo nível são as promessas restritas. E o terceiro nível são as promessas pessoais ou promessas individuais. Vamos começar do primeiro nível, as promessas gerais. Que promessas são essas? Essas promessas são feitas sem distinção de pessoas. Elas são dirigidas a todos os homens. Deus proferiu promessas gerais a todo ser humano e é por isso que elas se aplicam a toda a humanidade. Um exemplo muito claro dessas promessas gerais são as promessas feitas a Noé, depois do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 8 e no capítulo 9, onde Deus promete que enquanto a terra durar, não cessaria a sementeira e a cega, o frio e o calor, o verão ou o inverno e o dia e a noite. E dentro deste assunto, o Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 45, que Deus continua a dar o dia e a noite, o sol e a chuva, tanto para os justos quanto para os injustos. Isto é um exemplo claro do cumprimento de uma promessa geral, de uma promessa feita a todos os homens indistintamente. Dentro ainda desse nível de promessa geral, aqui também nós temos a maior das promessas, que é a promessa da salvação. A promessa da salvação que não se limita a um povo específico, que não se restringe a um grupo de iluminados, como pensam alguns místicos, ou a um grupo de eleitos, como imaginam os aliancistas. Pelo contrário, as Escrituras garantem que todos podem ser graciosamente salvos, desde que se arrependam e aceitem a provisão redentora de Deus em Cristo Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. João 3,16, um texto muito clássico, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que é para todo aquele que nele crê. Então aqui no texto não há um sujeito determinado, mas a promessa está à disposição de todos que assim desejarem esta salvação. Indo agora para o segundo nível, nós temos as promessas restritas. Essas promessas restritas, elas são direcionadas somente para o povo de Deus. Só são recebidas essas promessas na condição de alguém fazer parte do povo de Deus. E no caso, de acordo com a Bíblia Sagrada, ou fazendo parte do povo de Israel, ou fazendo parte da Igreja de Jesus, que são os dois povos que fazem parte da família espiritual de Deus. E aqui eu faço até um adendo, dizendo que não é correto nós tomarmos promessas específicas de Deus para Israel, em que muitas das quais terão seu cumprimento somente no futuro, e querer aplicar essas promessas à igreja. Isso ocasiona sérios desvios doutrinários. Mas, continuando aqui o assunto, esse nível de promessa pertence somente àqueles que têm um relacionamento restrito e íntimo com Deus. Alguns dos exemplos nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Paulo está falando para a igreja. E parafraseando essas palavras do apóstolo Paulo, o que esse texto está dizendo é que Deus faz as promessas, e as promessas só podem se manifestar através de Jesus Cristo, e que ele concorda que elas se manifestem
e elas se manifestam para a glória de Deus por nós. Então é muito claro esse entendimento de que é uma promessa restrita à igreja. No Salmo 34, versículo 7, uma promessa muito conhecida, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Para quem é essa promessa dos anjos ao acampar ao redor? Para aqueles que o temem. Não é para qualquer grupo de pessoas, mas para os tementes. No Salmo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas vem uma promessa. Mas o Senhor a livra de todas essas aflições. O Senhor vai livrar quem? Os justos. São promessas restritas a grupos de pessoas que temem a Deus e que se apossam da justiça de Deus. Por fim, nós temos ainda o terceiro nível das promessas, que são o nível das promessas pessoais ou promessas individuais. Que promessas são estas? São promessas feitas por Deus a indivíduos. Promessas feitas por Deus a pessoas específicas. Promessas feitas única e exclusivamente a pessoas específicas e que, logicamente, não podem ser aplicado a ninguém mais. E aí nós temos muitos exemplos bíblicos que tratam desse nível de promessa. Aqui nós podemos citar como, por exemplo, a promessa feita a Abraão, de que Deus faria dele uma grande nação. Uma promessa feita para Abraão, não valeria com Moisés, não valeria com Davi, não valeria com Salomão, promessa somente para Abraão. A outra promessa feita a Moisés de que Deus faria sinais e prodígios através dele para libertar o povo de Israel do Egito. Também uma promessa restrita somente a Moisés, não a Abraão, não serviria para Davi ou para outros personagens da Bíblia. Terceiro, a promessa feita a Davi de que a sua descendência reinaria para sempre sobre Israel. É importante nós lembrarmos que essas promessas individuais ou pessoais não podem de forma alguma ser apropriadas por outras pessoas, pois são promessas específicas que têm o objetivo de demonstrar o poder, a benignidade e a fidelidade de Deus e que é para o nosso ensino, foram registrados para que nós aprendamos através dela sobre o caráter do Senhor nosso Deus. Paulo, em Romanos, capítulo de número 15, e o versículo de número 4, ele deixa isso muito bem claro quando diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ron Rhodes, em sua obra Livro Completo das Promessas Bíblicas, que foi publicado pela CPAD, tratando sobre este assunto, ele vai dizer que as promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes. E ele dá o exemplo de Gênesis capítulo 12, versículo 2, que Deus fala para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção. E ele continua dizendo, essa promessa pessoal, ela foi feita apenas para Abraão e não para os crentes em geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-la como uma promessa bíblica dirigida a eles. Rhodes, ele aproveita e dá duas dicas sobre a compreensão das promessas de Deus. Ele diz que quando nós encontramos promessas na Bíblia, é bom fazermos duas perguntas. A primeira pergunta é: a quem essa promessa está sendo feita? E a segunda pergunta é: o contexto das promessas indica que ela é uma promessa que eu posso aplicar pessoalmente, ou ela foi feita apenas a um indivíduo em particular? Fica aqui então essa excelente dica de interpretação dos textos bíblicos relacionados às promessas de Deus. Finalizo aqui agradecendo você que nos assistiu até agora. Se esse vídeo te edificou e contribuiu de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like, aquele joinha, deixe um comentário aqui embaixo de apoio ou qualquer comentário extra para poder aumentar, contribuir com a ideia que estamos passando. Também, se você não é inscrito, se inscreva neste canal ou então consiga inscritos
compartilhando este vídeo em suas redes sociais, entre os seus familiares e os seus amigos, ok? Fique na paz, este é o meu entendimento.